com esse trabalho tão amplo que é exercido por um profissional de psicologia, né, que seria aí o psicólogo escolar educacional, dá para analisar quais são os problemas, porque assim, você está vendo o problema na ponta, mas dá para entender, dá tempo de compreender, cuidando de tantas pessoas, que aí a gente coloca esse cenário professor, né, o corpo docente, os alunos, etc. Dá para entender como esses problemas são, a origem deles? Eu tenho, assim, uma curiosidade, né, porque, assim, cuidar de vidas, e aí, de repente, você tem que lidar na ponta com esse problema, onde a gente entende que não dá para curar, não dá para cuidar, não dá para levar uma solução daquilo que a gente não entendeu ainda, por que está sendo ocasionado, gerado o problema. Então, quando você vê isso na ponta, a depressão, dá para fazer esse diagnóstico de onde vêm esses problemas, né? E aí, se falando num campo tão, imagina, uma sala com 45 alunos, como que se trabalha, o que é feito? Primeiro que é uma visão de trabalho em que a gente não atua com a ideia estritamente centrada nas questões individuais, tá? A escola sequer é lugar para isso. Então, o que eu quero dizer? Então, se a gente identifica uma situação evidentemente psicopatológica, não é? Escola não é lugar de psicoterapia, aí a gente encaminha, né? Nós vamos trabalhar com a instituição. Então, o nosso trabalho, por exemplo, nos quadros depressivos da adolescência, é um trabalho de modo a atingir o maior número de pessoas possível ali dentro. E as situações individuais mais extremas ou intensas, aí vai precisar que um profissional externo faça a psicoterapia individual, né? Então, o que acontece? É um trabalho, assim, voltado às questões sociais e institucionais. É aí que a gente vai atuar e acaba que, a não ser com essas exceções aí em que está evidente uma questão psicopatológica, a gente identifica as origens institucionais da escola e da sociedade de maneira mais ampla, as origens dessas situações. E aí, então, a gente vai trabalhar de forma que a gente encontre as possibilidades de diminuir o impacto dessas circunstâncias adversas, ou, se tiver ao nosso alcance, corrigir completamente, né? Por exemplo, você falou aí da gravidez na adolescência, né? É um tema bastante sensível, porque, em primeiro lugar, não é um problema por si mesmo, né? Tem que tomar esse cuidado aí, porque senão a gente cai no preconceito de achar que é sempre um problema. Não. É um problema se não é esperado, se é fruto de desinformação, né? Então, aí a gente tem um problema, a desinformação com relação a isso. Então, como que a gente vai atuar para resolver essa desinformação? Palestras, atividades, vamos conversar com o PSF do bairro, enfim, vamos fazer alguma coisa para resolver essa questão de desinformação. Isso vem da família? É claro que a família tem um papel que não é pequeno nessas coisas todas, nessa questão da gravidez e de várias outras, né? Mas se a gente fica preocupado em achar possíveis culpados, o nosso trabalho não anda. Então, o que a gente vai fazer é identificar essas fragilidades, identificar esses pontos de dificuldades, de problemas sociais, de problemas econômicos, não é? Com os quais a gente se defronta e ver o que o nosso trabalho pode fazer nessa situação. Entendi, professor. No âmbito institucional, digamos assim, né? Isso. Ok, entendi. Acredito que nós já estamos finalizando, né, nosso questionário, mas eu creio que pode ser você, Cris, a perguntar sobre a finalização aí do que nós conversamos, né, do que você passou de informação para nós.
A Vi tem uma perguntinha aí para fazer antes. Então, não é bem uma pergunta, né? Eu gostaria de pedir, se já não for muito, para você deixar algum recado para nós, né, que estamos estudando, e para outros estudantes que estão agora começando, ou que já começaram, que estão já no final da sua formação. Olha, eu estou na docência há 9 anos, e como eu disse para vocês, eu leciono um conjunto razoavelmente grande de disciplinas, não é só na área da psicologia escolar e educacional. E eu já vi turmas inteiras, do seu início ao seu fim, da entrada ao término do curso, né? Eu dou aula no primeiro ano e no último, então já vi esse percurso todo. E eu observo que, infelizmente, é muito comum, mas muito comum mesmo, uma transformação que não é positiva, sabe? Primeiro ano vocês estão sedentos de conhecimento, vocês querem, vocês estão buscando, não é? Coisa que o professor fala, vocês estão assim, nossa, que legal, mas eu quero ler, eu quero assistir filme, eu quero ver aquela série que o professor falou, eu quero estudar as coisas, eu quero, né? Tem aquele brilho no olhar, aquela vontade de descobrir, né? Aí chega lá no final do curso, eu estranho pra caramba, né? Porque a maioria perdeu esse brilho no olhar, perdeu essa vivacidade, perdeu essa gana, sabe? Ficou burocratizado, não é? Por quê? Porque o curso de psicologia ele pode ser massacrante. E aí, quando eu falo massacrante, não é porque ele mexe com a tua cabeça e não é porque tem muita leitura. O que é realmente massacrante, que pode ser bem ruim no curso de psicologia, é a burocracia dele. É muito burocrático, tem 200 estágio básico, depois tem o estágio de formação, aí tem TCC, o artigo, monografia, sei lá, tem disciplina de metodologia, tem não sei o que lá, né? E aí chega lá no final do curso, aquela pessoa cheia de vida, super curiosa, super querendo conhecer o ser humano, ler, entender, absorver as coisas, chega lá no fim um preenchedor de prontuário, sabe? Um fazedor de trabalho na regra da ABNT, sabe? Ficaram malhando tanto na cabeça dele que ele tem que fazer prontuário, que ele tem que pôr as coisas na ABNT, que ele tem que fazer documento, e que virou um burocrata, sabe? Chega lá no último ano um burocrata. Então, assim, o que eu tenho para dizer para os estudantes de qualquer ano, de qualquer nível de formação, sabe, assim, não deixem isso acontecer. A burocracia é uma exigência da qual não tem como fugir, mas não deixa isso tirar o gosto por estudar psicologia, por compreender o ser humano e ajudar o ser humano. Não percam esse brilho no olhar, essa vontade de estudar, de conhecer as coisas, de ler, de entender e de se humanizar, porque muito do trabalho na psicologia é humanizar as coisas que o próprio ser humano fez, só que daí elas adquiriram um caráter meio independente, viraram uma coisa fora da gente, abstrata, assim, e que aí a gente não entende e elas meio que nos desumanizam. Quem inventou a burocracia foi o ser humano, mas daí a burocracia virou uma coisa independente, à parte, autônoma, parece que manda no ser humano mais do que o ser humano manda nela, né? Então, assim, é isso, não virem burocratas da psicologia, sejam psicólogos humanos de verdade. Acho que é esse o meu recado. Professor, eu queria perguntar o que foi determinante para a escolha da psicologia, quando foi escolher uma graduação, o que foi determinante assim para essa escolha? Eu entrei na faculdade com 21 anos, né? Eu não tive aquele percurso recorrente de terminar o ensino médio e já entrar, né? E aí, então, nesse meio tempo, ensino médio, entrar na faculdade, eu passei por umas vivências, assim, peculiares, e então, assim, eu li muito, e aí, quando eu me decidi pela psicologia, foi uma decisão
pensada, com tempo, com leitura, sabe? Não foi uma coisa no impulso, não. E isso me fez muito bem. Se eu tivesse seguido o que eu queria lá com 17, 18 anos, sabe-se lá onde eu estaria. Então, foi esse o meu percurso. Eu peguei a época ainda do ensino médio ter psicologia na grade. O ensino médio de escola pública do estado de São Paulo tinha psicologia. Eu tive psicologia no 3º ano do ensino médio, mas foi uma porcaria, não gostei. Foram as minhas leituras, a minha busca pessoal mesmo que levou, e eu não me arrependo mesmo, não me arrependi ao longo da graduação, tem dificuldade pra caramba no curso, tem dificuldade pra caramba na profissão, mas eu não me arrependo, não. Legal, obrigada, professor.